Olá, estamos começando mais um curso do nosso módulo Estéticas da Deficiência, e hoje a gente vai falar um pouquinho e aprofundar um pouco do que a gente discutiu na aula passada sobre estudos da deficiência, mas agora com uma introdução pequenininha das áreas que a deficiência hoje tenta e continua sendo debatida nos diversos campos das ciências humanas e das ciências sociais. Então, hoje a gente vai abrir a aula com um pequenino esquema que eu tracei, para que a gente conheça mais ou menos as áreas hoje onde se discute o fenômeno da deficiência, para a gente adentrar realmente na área de interesse, que é a área da arte e a área que esse curso vai estar abordando nessas próximas aulas. Então, nesse quadro, a gente pode ter uma ideia hoje dos campos de atuação e de discussão da deficiência hoje nas áreas humanísticas. Então, a gente pode hoje ter discussões sobre deficiência na área da antropologia, das ciências sociais, que basicamente vão discutir sobre formação de povos, análise de contextos específicos, vão fazer esquemas populacionais, análise de classe, enfim, estudos mais voltados ao crescimento da humanística e aos estudos sociais que envolvem esses dois campos. Na área da história, e não poderia deixar de falar, talvez tenha sido uma das áreas mais abrangentes dos estudos da deficiência, porque é justamente a pesquisa histórica que é responsável pelo mapeamento que a gente tem hoje em relação aos estudos da deficiência no mundo. As áreas da ciência política e da política em si também se dedicam ao estudo do fenômeno da deficiência, e isso muito mais na Europa e nos Estados Unidos. Então a gente pode entender as implicações políticas, as lutas sociais, todos os mecanismos que envolvem os sistemas políticos e que têm relação com o fenômeno da deficiência. A bioética e o direito são áreas que geralmente trabalham juntas, mas os pesquisadores são muito específicos nos temas de discussão dessas áreas. A bioética hoje no Brasil, a gente tem a exemplo os estudos da professora Débora Diniz, que também atua no campo da pesquisa do direito. Então, estudos hoje que dizem respeito ao aborto, a relação dos corpos de mulheres com deficiência em sistemas prisionais, em sistemas hospitalares, a conduta médica e a ética que envolve essa conduta em relação a pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja uma deficiência mínima, seja uma deficiência mais severa, o abuso de mulheres com deficiência, a reprodução assistida, enfim, todas essas discussões que envolvem o campo da ética e da bioética e dos sistemas penais, hoje também atuam como recursos e como a possibilidade da gente ampliar esse olhar sobre o fenômeno da deficiência também. A área da educação, claro, é a primeira área da humanística, principalmente no Brasil, que se associou às lutas civis. Então, hoje a gente entende os estudos da deficiência pelo viés da educação, que ainda, infelizmente, utiliza o slogan de educação especial ou educação especializada, mas que já vem galgando mudanças significativas nessa área, entendendo as necessidades básicas e peculiares de cada pessoa com deficiência, entendendo os programas de educação assistida, as tecnologias que são necessárias em sala de aula para atender melhor o público com deficiência e todo o arcabouço teórico que a educação hoje tem e possui em relação a essa área de conhecimento. A economia também. Alguns estudos da área econômica também dizem respeito à quantificação populacional, aos índices de evolução econômica e a determinadas estratégias ou demarcações que levam o nome da deficiência em si, no sentido de desmistificar, de diminuir ou de aumentar os sistemas de capital. Ou seja, quando a gente estuda uma deficiência de índice econômico em determinado país ou uma hipereficiência de índice econômico em outros países, a gente também está utilizando o tema e essa partícula de deficiência para também debater sobre os sistemas econômicos ao redor do mundo, seja para o bem, seja para o mal. A deficiência ela ainda é muito utilizada como adjetivação nessas análises econômicas que a gente vê por aí, né, nos nossos sistemas econômicos. E, por fim, as duas áreas de conhecimento que a gente vai agora entrar e vai aprofundar no campo da arte, partindo do pressuposto dos estudos da literatura e da relação que a literatura ao redor do mundo constituiu e contribuiu para o que a gente entende hoje como deficiência. Então, a próxima aula, o tema norteador dessa nossa próxima aula agora vai entrar finalmente no campo e no território da arte. A gente não tem como falar de deficiência
sem voltar lá nas civilizações mais antigas. E sem partir do princípio de que tudo que a gente pensa e entende sobre deficiência hoje já foi escrito, visto, demarcado e sendo construído gradativamente desde as civilizações mais antigas. Então a gente não tem como pensar deficiência sem pensar como essa construção foi feita e principalmente sem pensar como essa construção foi escrita. Então a gente vai partir do princípio dos estudos da literatura sobre a deficiência para a gente entender um pouquinho as noções e a construção de sentidos e de demarcações como monstro, como deficiente, como enquanto pessoa anormalizada. Então, é preciso que a gente entenda e parte do pressuposto do que a literatura e a história construíram ao longo desses séculos para que a gente entenda como esses corpos hoje podem ser reconhecidos e compreendidos na sociedade. Bom, quando a gente pensa em literatura ocidental, é praticamente automático a gente pensar na ideia da construção mitológica da literatura. Os símbolos, os significados, os arcabouços teóricos que a gente hoje entende como arcabouços que construíram a base sólida do Ocidente, mas que partiram de pressupostos e de significações construídas naquele período da história. A deficiência, para a mitologia, na verdade, muito mais simbolizou a inferioridade do que a própria mitologia pretendia definir do que realmente algo positivo ou algo que fosse demarcado pela sua força, ou pela sua singularidade. Então, aqui eu escolhi para a gente resumir basicamente essa noção, duas figuras emblemáticas do período mitológico da Grécia Antiga, e que foram responsáveis por esse entendimento da exclusão da pessoa com deficiência ou do olhar para a pessoa com deficiência com a perspectiva do sagrado, do maravilhoso, do fantástico, do extraordinário. Então, eu trago aqui duas figuras. A primeira é Hefaisto, que na mitologia grega é o deus responsável pelo fogo e pelos metais. E Hefaisto tem a sua corporeidade de uma pessoa com deficiência, porque ele foi punido pela própria mãe, com um ferimento em uma das suas pernas. Então, portanto, ele é essa figura dentro da mitologia deformada, digamos assim, ou prejudicada fisicamente, e aí a gente pode entender a deficiência nesse sentido como uma espécie de punição ou de demarcação à inferioridade dessa figura mitológica, que é praticamente um semideus, porque ele nem se realiza como Deus e nem se realiza como um humano comum, qualquer, como os outros da sociedade. Então, Hefaisto vai representar esse poder, que é a construção do fogo, que é o saber do fogo, e do fogo enquanto armadura, e do fogo enquanto conhecimento simbólico, mas, ao mesmo tempo, ele vai ser essa figura fragilizada pela arrogância dos deuses, pelo poderio dos deuses, e vai simbolizar justamente esse precurso que a mitologia grega vai ter entre a relação de superioridade e de inferioridade do corpo. Ao mesmo tempo, a gente vê figuras que foram construídas dentro da história grega, do pensamento grego, e que foram responsáveis por essa oralidade. Então, ou seja, pela transmissão dessa oralidade mitológica para os futuros, para gerações futuras. E a gente tem na figura de Homero, talvez uma das grandes uma das figuras mais importantes nesse período, porque Homero, na verdade, compilou, contou e redistribuiu toda a história mitológica que havia sido construída até então. Tanto do ponto de vista teatral, como do ponto de vista das pequenas lendas, dos pequenos contos que eram transmitidos naquela época apenas pela oralidade. Então, Homero, mesmo sendo uma pessoa com deficiência visual, ou seja, um cego, tinha essa clarividência, então tinha esse conhecimento e esse dom da oralidade e da transmissão, que por gerações e gerações foram escritas e reescritas para os futuros que ainda estavam por chegar. Então, Homero, o grande autor da Odisseia, né, e da Ilíada, na verdade, compilou todas as grandes lendas da mitologia grega através da sua sensibilidade perceptiva. Então, ao mesmo tempo que ele era uma pessoa que transmitia através da oralidade, ele era uma pessoa que ouvia com uma potência, que escutava e que tinha esse dom, essa capacidade de transmitir. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o quê? Que as pessoas que enfrentavam algum tipo de deficiência visual naquela época eram tidas ou demarcadas como figuras sagradas, como figuras especiais, que
por vezes, podiam transmitir ao outro essa impressão de que elas tinham um dom. Então, a cegueira não era algo que se visse com maus olhos, muito pelo contrário. A grande maioria das pessoas que enxergavam pessoas cegas, as enxergavam com esse potencial de fantástico, de extraordinário, de hipercapacidade. Eram quase que seres sagrados, né? Abençoados ou vistos pelo Olimpo como uma espécie de oráculo, né? Então, se a gente for até fazer uma análise de algumas lendas da mitologia, onde a figura do oráculo aparece, na grande maioria das vezes esse oráculo não vê, esse oráculo não enxerga. Ou, por outro lado, o lado negativo disso seriam algumas lendas que ainda atribuem a figura da cegueira ou a figura de alguém ficar cego como uma espécie de punição. Então a gente vê muito essa dualidade no período grego e nessa escritura mitológica dessa deficiência que ora é sagrada, ora é punição, ora é uma desgraça, ora é um acontecimento, um infortúnio para aquela pessoa. Então a gente passa a compreender que no início das civilizações essa dualidade vai surgir e vai se perpetuar ainda por vários séculos. Agora a gente começa a entrar nessa ideia e nessa construção do pensamento da deficiência nessa Idade Média, que está na transição já, no fim da Idade Média, e a entrada do período renascentista. E não tem como se pensar essa passagem de séculos sem pensar na obra de William Shakespeare. E talvez de toda a escritura e de todas as obras que William Shakespeare tenha realizado, que particularmente eu não as conheço, li pouco sobre a literatura de Shakespeare, mas um personagem dele tem se destacado e talvez tenha sido a maior figura maléfica, né, dentre toda a literatura construída e pensada por Shakespeare. Então, não há como não se pensar a deficiência sem pensar na figura de Ricardo III, que talvez tenha sido um dos reis ou um dos representantes da monarquia inglesa mais cruéis e mais comentados do ponto de vista negativo. E aí eu trago a figura de Ricardo III para que a gente tenha essa aproximação, porque Ricardo III era uma pessoa com deficiência. E ele marca justamente esse período onde a literatura atribuía os caracteres morais, os caracteres éticos de uma pessoa à sua condição física, né? Então, para quem não conhece a história de Ricardo III, eu acho que os fãs de Game of Thrones talvez entendam um pouco mais do que eu, mas entender que essa história de Ricardo III se passa numa Inglaterra ainda em processo de construção política, onde as monarquias começam a se dissipar, na verdade, para constituir o Estado democrático político que vai surgir na Alemanha do final da Idade Média, já para esse período renascentista, né? E que vai possibilitar a entrada do período da história moderna, já como monarquias constitucionais no futuro. Então, Ricardo III, na verdade, ele tenta manipular uma espécie de golpe em relação à própria família. Mas, na obra de Shakespeare, a gente pode ver que a história é muito mais enfatizante no aspecto dramático e pessoal do que no aspecto político que acontecia ali na Inglaterra. Então, Ricardo III passa a ser demarcado, passa a ser odiado pelo grau de manipulação moral, de manipulação física e até do cometimento de assassinatos com praticamente boa parte da sua família. Então, esse seria o preço a se pagar para que ele ascendesse ao trono da Inglaterra. E tem, na verdade, esse registro feito historicamente como um dos reis que menos durou no Império Inglês. Então, a gente, vendo a figura de Ricardo III, a gente pode observar que a sua fisionomia não era comum, é uma fisionomia muito aquém de toda a dinastia, tanto a dinastia dos Lancaster, né, como a dinastia que daria origem à figura de Ricardo III. Então, a gente tem que entender que todos os passos galgados por ele até então foram no intuito de matar os próprios irmãos, matar os próprios sobrinhos, manipular casamentos e planejar minuciosamente a sua ascensão ao trono.
E boa parte das análises que Shakespeare fez nesse livro atribuíram a sua amargura pelo fato de Ricardo III ter uma corcunda, uma espécie de escoliose muito grave, muito severa, que comprometia o seu andar. Então, além de ser corcunda, ele também mancava. E isso foi muito associado e muito manipulado na sociedade inglesa daquele período. Então, era muito comum associar a negatividade, a maldade, a inescrupulosidade à deformidade da pessoa e à deformidade do rei em questão ali naquele momento. Então, a gente pode entender que Ricardo III, que foi escrito entre 1592 e 1593, a gente percebe a deficiência associada a uma amoralidade, ou seja, a sua deformidade física. Então, o grande preceito, e que por vários séculos ainda perdurou, de associar tudo o que é negativo, tudo o que é destrutivo, maléfico, às questões físicas, à condição física de alguém. Então, eu sempre trago esse exemplo de Ricardo III para que a gente entenda também que na própria literatura, e até pelo próprio grau de deboche, de radicalidade que Shakespeare já tinha naquele período, quando ele escrevia, essa necessidade do exagero, né? Então, de exagerar mais nas questões que implicaram a ascensão de Ricardo III, que posteriormente é morto por Henrique VI, que vai assumir mais no futuro o trono da Inglaterra e que vai iniciar um período de uma nova dinastia, que é a dinastia dos Tudor. Então, essa presença maléfica, então essa presença desse corpo estranho, desse corpo intruso, na verdade, é vista pelo autor, ela é vista como por Shakespeare como responsável pela amargura e por esse ódio que Ricardo III nutriu, não somente a ele mesmo, mas também a sua própria família. Aqui a gente vê uma exumação do corpo de Ricardo III, que foi, por fim, encontrado em 2012, e essa é uma foto retirada da internet, né? Até a BBC tem um documentário que fala sobre isso também, e a gente pode perceber realmente que ele era uma pessoa que sofria de uma deformidade muito severa e que era responsável pela sua condição física. Então, esses foram os restos mortais, né, encontrados de Ricardo III, já no século XXI, né, então vários séculos se passaram, e a gente pode ver realmente que era comprovado tanto a história de William Shakespeare, como todos os escritos até então, que registravam realmente essa condição física muito grave, muito severa, e que causava tamanho sofrimento, tamanha dor a esse rei. Bom, já entrando no romance, né, e no romantismo do século XIX, a gente vai ver mais um personagem responsável, né, que é a figura de Frankenstein. Então, a gente vai clicar para que a gente veja um pouquinho essa ideia do Frankenstein, né, já tão reproduzido pelo cinema e pelo desenho animado e pelos jogos em si, mas na verdade o Frankenstein de que se fala tanto é o próprio doutor, é o próprio criador da criatura. Então, já pensando com essa lógica da sociedade moderna que começava a se evidenciar ali, com a iniciação da industrialização, com a inicialização do pensamento mais iluminado, mais voltado às ideias, à construção do pensamento, à validação da ciência, né, que se inicializava ali, o Frankenstein ele vem, na verdade, nos instigar a pensar, não é? Qual é o nosso lugar de fala a partir do saber? Qual é o nosso lugar de poder a partir do saber e da noção do fazer, e da noção da própria importância da ciência? Então, essa criatura, esse livro que é escrito em 1831, aqui eu trago uma ilustração bem interessante de que esse Frankenstein é bem diferente daquela coisa verde, né, que a gente é acostumado a entender e a ver mas um corpo que na verdade é feito de restos de outros corpos, né, é feito de formas inanimadas, é feito de morte, e que passa a ganhar vida a partir dessa descoberta desse médico, dessa espécie de brincar de Deus e de fazer, que é responsável pela construção dessa criatura e que ao mesmo tempo é renegada pelo próprio médico que a criou. Então, pensar nesse personagem enquanto uma verdadeira
resposta a essa sociedade que até então não pensava, que até então era dependente da crença religiosa e que só a partir do século XIX começa a pensar realmente na possibilidade de se pensar a ciência e a criação. Então, Frankenstein, ou o Prometheus moderno, escrito por Mary Shelley, e é interessante a gente pensar no trabalho da própria autora, enquanto mulher, em uma década, em um século, onde as mulheres não escreviam, não pensavam e eram basicamente criadas para a manutenção do lar. Então, na verdade, Frankenstein é a grande resposta que Mary Shelley dá enquanto mulher, numa sociedade masculinizada e masculinista, é a grande resposta que ela dá à própria monstrificação do masculino. Não é? Então, a essa própria ideia do masculino enquanto ser cruel, enquanto ser abjeto e repressor, mas ao mesmo tempo, mesmo criando esse corpo masculino, que é o desse monstro, ela não o objetifica, ela não o demarca com a maldade, com a agressão. Muito pelo contrário, ela o demarca, assim como o Quasimodo, com a própria consolidação do humano. Então, é um monstro, mas é um monstro que apresenta a humanidade, e a própria humanidade, que é a sociedade inteira que o reprime, que o condena, que o xinga, não possui. Então, essa ideia do Prometeu, né, dessa aproximação que ela faz com a figura do Prometeu, para quem não sabe, Prometeu é o deus grego que, na verdade, desculpem, o deus não, na verdade, o ser, o quase deus, né, ou semideus, que rouba o fogo do sagrado, né? Então rouba o fogo do Olímpio e dá o fogo à sociedade. Então dar o fogo à sociedade, dentro da mitologia grega, representaria dar o conhecimento à sociedade, dar a possibilidade de cozinhar, de construir armas, de manipular as ferramentas e os utensílios básicos para se viver. Então ela faz essa aproximação do próprio Dr. Frankenstein com a figura de Prometheus, então com essa figura que traz a ciência, que traz a vida, não é? Então traz a vida onde não há vida. Então, é bem sutil, é muito significativa a contribuição que Mary Shelley nos dá, quando ela traz esse personagem, mas que ainda é objetificado, né? E como a gente traz aqui, esse personagem ele interrompe essa ordem, então essa ordem da sociedade perfeita, bonita e padronizada em comportamentos, em moralidades. Então, de uma certa maneira, essa figura do monstro, o sentimento, ela é uma tragédia de rejeição moral, ela é uma tragédia de condenação moral, ao mesmo tempo em que esse monstro, quando ele foge pela cidade, quando ele é banido, quando ele se relaciona com as pessoas, ele traz, de uma certa maneira, um outro enfoque, uma outra humanidade. Então, eu escolhi esses 3 personagens, que são os personagens centrais da literatura, para a gente entender um pouco dessa relação da deficiência, a monstruosidade e as demarcações sociais que esse corpo vem trazendo, já desde o período da civilização grega e romana, até esse período da Idade Média, ainda pré-revolução industrial, mas que ainda é demarcado por uma espécie de exotização da diferença, né? A exotização, a condenação do normal. Então, se vocês tiverem interesse em ler Mary Shelley, existe uma edição disponível pela Companhia das Letras que tem anotações e tem textos extras falando sobre o processo de construção desse livro e de toda a obra em si, e também assistir os filmes sobre Frankenstein, que mais ou menos distorcidos, né, mas analisá-los e fazer a sua própria autocrítica e o entendimento de que o que interessa mesmo para a gente é perceber como esse corpo monstrificado foi demarcado e foi entendido como esse corpo outro, né? Esse corpo que está fora da sociedade, mas mesmo estando fora da sociedade é muito mais humana, né? do que a própria sociedade em si.